Oi, pessoal, vamos lá para mais uma aula de introdução à programação. Nessa aula a gente começa um assunto novo, a gente vai começar a discutir o uso de estruturas de dados em programação. Nessa aula especificamente, a gente vai introduzir esse assunto falando sobre um tipo específico de estruturas de dados, que são as listas, tá? Depois, com o passar das semanas, a gente vai ver mais profundamente o que dá para fazer com listas e também com outras estruturas diferentes dessa, tá? Vamos nessa. Bom, só recapitulando alguns conceitos que a gente já viu ao longo do curso, tá? Então, a gente já discutiu em aulas passadas sobre os tipos de variáveis, né? Em Python, a gente tem aqui 4 tipos básicos principais. Até tem outros tipos de dados em Python, mas a gente usa muito menos, né? Os tipos que a gente mais frequentemente usa são esses aqui, né? Então, por exemplo, quando eu declaro uma variável aqui que eu estou chamando de i, né? E digo que essa variável tem um valor que é 10, por exemplo, escrito dessa forma, a gente está definindo o valor da variável, mas o tipo ele é definido pela própria linguagem, tá? Então, essa variável aqui, ela é, por exemplo, do tipo inteiro, certo? Eu consigo verificar isso com esse comando, tem um comando embutido na linguagem, que é esse comando type, eu passo aqui entre parênteses, né, como argumento, eu passo a variável i, e ele me diz, essa variável i aqui, ela é da classe inteiro, tá? A gente vai usar os termos aqui, classe, tipo, como coisas intercambiáveis, tá? Como se fosse a mesma coisa. Na prática, especificamente, não é exatamente a mesma coisa, tá? Classe em Python tem a ver com um conceito de orientação a objetos que a gente vai discutir muito mais para frente lá no curso, tá? Então, quando eu falar tipo, entendam que é a mesma coisa que classe, tá? Depois a gente vai discutir as implicações disso com mais calma mais para frente no curso, tá? Então a variável i aqui no caso, ela é do tipo inteiro, por exemplo, porque eu defini ela dessa forma aqui. Eu estou definindo, por exemplo, uma outra variável f, aqui nesse caso, com o valor 5.5 inicial. Se eu definir essa variável f dessa forma, automaticamente o tipo dessa variável em Python vai ser considerado tipo float, tá? Porque essa é uma variável aqui que foi definida com valor em ponto flutuante. A mesma coisa para texto, então se eu boto um texto entre aspas aqui, atribuo para uma variável s, essa variável é do tipo string, str, tá? E a mesma coisa para booleanos, né? Então se eu defino uma variável como true ou como false, essa variável aqui é do tipo bool. Essas variáveis podem ser usadas em expressões lógicas e aritméticas, a gente pode fazer novas atribuições para essas variáveis, inclusive, né, por exemplo, se eu reatribuir um outro valor de outro tipo para uma variável que já existe, o Python vai automaticamente converter essa variável para o novo tipo. Então, tem uma série de questões específicas em relação a tipos de dados e o uso de variáveis que a gente já estudou em aulas passadas, né? E até agora a gente sempre tratou de uma variável como uma espécie de caixa na memória onde a gente armazena um dado de um determinado tipo, certo? Então eu armazeno uma variável, numa variável eu armazeno um dado do tipo inteiro, ou um dado do tipo float, né? A partir de hoje a gente vai começar a discutir estruturas de dados que vão permitir que a gente armazene várias variáveis, né, sob o mesmo nome, né, ou vários dados sob um mesmo nome de variável, tá? Então a gente vai discutir aqui ao longo dessa aula como fazer isso aí em Python. Vamos considerar esse problema aqui como exemplo para a gente revisar alguns desses conceitos, tá? Imaginem que vocês coletaram a opinião de 30 pessoas sobre um vídeo que vocês estão produzindo, tá? E aí, o que a gente quer fazer aqui é um programa para, né, digitar essas 30 notas que as pessoas deram, notas entre 1 e 5, e calcular, por exemplo, a média das notas. Uma coisa bastante simples, tá? Quantas variáveis a gente utilizaria nesse caso para armazenar esses 30 valores? Quais são as abordagens possíveis, tá? Uma possibilidade é usar 30 variáveis diferentes, por exemplo, ou a outra possibilidade é usar uma variável com uma repetição, né? Uma variável do tipo acumulador, alguma coisa assim, tá? Vamos olhar para essas duas soluções, tá? Então tá aqui a primeira solução. Imaginem que a gente vai lá e escreve um programa onde a gente lê cada uma das 30 notas numa variável diferente. Como é que ficaria esse programa, né? A gente vai ter que fazer lá, por exemplo, um input e uma conversão, aqui no caso para inteiro, assumindo que uma nota digitada vai ser inteira, né? 30 vezes. Então eu vou ter 30 variáveis, N1, N2, N3, N4, N5 até N30, por exemplo, né? E vou fazer 30 inputs. Então isso aqui vai ter no mínimo essas 30 linhas, né? Mais uma expressão aritmética aqui para fazer a soma, por exemplo, uma outra expressão para calcular a média.
tá? Então, esse programa aqui teria 30 e poucas linhas, sendo que boa parte dessas linhas, a maior parte delas, são linhas repetidas. Aqui são essas linhas de input, né? Então, eu estou fazendo 30 inputs separados e cada input aqui é uma linha repetida, certo? O que varia aqui dentro? Bom, varia essa mensagem aqui, certo? Então, eu dou mensagens relativamente diferentes, porque eu digo digite a nota 1, digite a nota 2, digite a nota 3, né? Mas imaginem, por exemplo, que eu quisesse trocar, ao invés de pedir para o usuário informe a nota 1, eu poderia pedir para o usuário digite a nota 1, ou, sei lá, digite a nota, ou qualquer coisa assim, né? Poderia querer alterar isso aqui. O problema com repetição é que, em geral, quando a gente quer mudar alguma coisa, ou quer corrigir um bug, ou alguma coisa assim no programa, esses programas tendem a ter uma dificuldade grande para manutenção, né? Então, se a gente muda de ideia, quer mudar qualquer coisa no programa, é um caos, né? Tem que mudar 30 linhas diferentes lá em lugares diferentes. Então, esse tipo de coisa a gente costuma evitar, tá? Essa aqui é uma boa solução, essa é a pergunta do slide, né? Eu acho que essa aqui não é uma solução muito boa para esse problema. A gente já viu soluções mais elegantes, melhores de se resolver esse problema. Ela funciona? Funciona, né? Mas não é a melhor solução possível do ponto de vista de programação. Como é que a gente poderia fazer então, né? A gente poderia fazer uma segunda solução, onde a gente usa uma repetição para fazer isso, né? E aí, usando uma estrutura de repetição, a gente reduz significativamente a quantidade de linhas de código, né? Eu não tenho mais aqueles 30 inputs, o que eu faço? Eu repito um input 30 vezes, né? Então, aqui nesse caso, o que a gente está fazendo é um for, né? Esse for vai executar o quê? Vai executar uma variável i que vai variar dentro de um intervalo de 1 a 30, né? De 1 até 31 menos 1, né? Então, ela vai ter valores de 1 a 30. Como isso aqui repete 30 vezes, né? Esse print vai ser repetido 30 vezes, esse input vai ser repetido 30 vezes, tá? E aí eu pego e faço a soma aqui, por exemplo, numa variável acumuladora. Então, como é que essa variável funciona? Eu declaro lá a variável acumuladora no começo do laço, né? Antes do laço começar, com um valor, por exemplo, neutro igual a 0. Eu venho aqui dentro e somo cada uma das notas. Então, sempre que o usuário digita uma nota, eu converto para inteiro, somo ela aqui, tá? Então, lá no final, essa soma aqui vai ter a soma acumulada de todas as notas, e aí eu pego e uso o que eu já usava antes. Calculo uma média, dividindo por 30, esse resultado aqui eu imprimo na tela, certo? O programa ficou muito mais curto e, na minha opinião, né, na opinião média da maioria dos programadores, isso aqui é um programa mais organizado para resolver esse problema, certo? Por exemplo, tá? Imaginem que a gente não está fazendo aqui consistência da entrada do usuário. Então, eu não fiz aqui a consistência para ver se isso aqui, se a nota digitada pelo usuário é de fato um inteiro, e não fiz a consistência para verificar se ela está no intervalo correto, porque tem um intervalo específico entre 1 e 5. Se eu quisesse fazer essa consistência aqui, eu, por exemplo, poderia implementar essa consistência aqui dentro. Seria uma forma simples de fazer, né? Se eu quisesse fazer consistência no exemplo anterior, eu teria que fazer 30 consistências, né? Teria que implementar o código que valida a entrada do usuário 30 vezes, o que seria com certeza um grande problema, né? Eu teria que repetir aquele código muitas e muitas vezes, certo? Então, em geral, essa aqui é uma solução melhor do que a solução anterior, tá? Vamos adiante. Bom, até aqui nenhuma novidade, né? Tudo isso que a gente viu a gente já discutiu em aulas passadas. Vamos complicar um pouco o problema. Imagina que a gente quer fazer o mesmo programa, coletar as mesmas 30 notas dadas para aquele vídeo lá que a gente produziu, das mesmas 30 pessoas. Só que agora a gente está interessado em saber algo diferente. A gente quer ver quais dessas notas ficaram acima da média. Então, além de calcular a média, eu preciso ainda determinar, né, quais dessas notas estão acima ou abaixo da média, tá? Como é que a gente poderia fazer essa solução aqui, tá? Então, a primeira coisa, a gente já discutiu que usar uma solução com 30 variáveis não é uma boa ideia, né? A gente até poderia, talvez, tentar fazer isso aqui com 30 variáveis, mas aí, além de calcular a média daquela forma que a gente viu antes, a gente ainda tem que implementar lá, por exemplo, 30 ifs diferentes para verificar se cada uma das notas está acima da média ou abaixo da média. Esse programa começa a ficar inviável, claramente, né? Com a segunda opção, qual é o problema, né? Quando a gente usa uma variável só, eu não tenho armazenadas as notas individuais. Eu não tenho variáveis diferentes para cada uma das notas. O que eu tenho, na verdade, é só uma soma acumulada de notas. Então, ao final do programa, quando o programa termina de executar, eu consigo calcular a média a partir da soma acumulada. Mas eu não consigo mais reconstruir as notas que foram digitadas pelo usuário originalmente, porque eu perdi essa informação, né?
Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Nesse caso, a gente vai ter que usar uma estrutura de dados. Tá? E aqui, especificamente, para resolver esse problema, a gente vai usar uma lista. Tá? E a gente vai ver como fazer isso aqui em Python ao longo do restante dessa aula. Tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, tá? Listas em Python são um tipo de dado, tá? Então é uma classe diferente daquelas que a gente estava acostumado a usar. Então a gente já discutiu, né, que cada variável tem um tipo, então eu posso ter uma variável que é do tipo lista, tá? Assim como eu tenho variáveis do tipo inteiro e variáveis do tipo float, por exemplo, eu posso ter uma variável que é do tipo lista. E aí eu declaro essa variável dessa forma aí. Vamos até fazer um exemplo aqui, tá? Depois a gente fala mais detalhadamente sobre a sintaxe e tudo mais. Então, imaginem o seguinte, tá? Eu posso declarar uma variável, que eu vou chamar de L aqui, e eu vou dizer o seguinte, L é o quê? L é uma lista que vai conter 3 elementos. Aqui eu vou usar os mesmos do slide. Então, Apple, tá? Um segundo elemento, que também é um texto, é orange. E um terceiro elemento, que é um texto também, e eu vou chamar de gray. Tá? Poderiam ser quaisquer coisas, aqui eu estou colocando 3 valores que são texto, tá? Então é uma lista com 3 elementos, esses 3 elementos são do tipo texto, tá? Essa lista, como a gente viu ali, né, ela é do tipo lista, certo? Assim como A, por exemplo, igual a 10, A é do tipo inteiro. E assim como F igual a 5.5 é do tipo float, certo? Então, isso aqui é um tipo de dado, isso aqui é outro tipo de dado, isso aqui é outro tipo de dado, tá? Uma coisa que a gente não discutiu ainda, né, mas que vai aparecer mais para frente, é que em Python tudo são objetos, tá? E esses objetos, eles têm certas propriedades e certos métodos que podem ser utilizados em relação a eles, tá? A gente não discutiu muito porque a utilidade dos métodos para os outros tipos de objetos que a gente já manipulou, inteiros, strings, etc., ela não é tão clara no começo. Mas, por exemplo, tá? Quando a gente faz o seguinte, f ponto em Python, isso aqui é uma sintaxe, né, uma notação que serve para a gente acessar os métodos desse objeto. E aqui no caso, no próprio shell do idle, aqui, ó, ele já lista quais são os métodos. Então tem uma série de métodos ou propriedades que a gente tem disponíveis aqui. Por exemplo, asIntegerRatio, que é essa primeira aqui, é a representação desse float, né, dessa variável float, como uma razão de inteiros. Então eu posso fazer uma representação dessa variável como uma razão de inteiros, se eu quiser. Posso ter uma outra aqui, né, essa isInteger, por exemplo, que me diz se isso aqui é um número inteiro ou não. Então, por exemplo, vamos usar um deles aqui, ó, isInteger falso, tá? Por exemplo, f.asIntegerRatio, eu posso chamar assim e ele vai dizer, ó, esse f aqui, ele está sendo representado como uma razão de inteiros internamente pelo Python. A razão de inteiros é 11 dividido por 2. Essa é a razão que ele utiliza para representar números em ponto flutuante. Então a gente até não tinha discutido isso em outro ponto do curso, mas inteiros, floats em Python são representados como razão de inteiros. Então na prática o Python armazena 2 inteiros para representar um float, tá? Então isso aqui é a forma como o Python internamente se organiza. E a gente tem acesso a essas propriedades, esses métodos desses objetos, tá? Dos objetos float. Assim como a gente tem acesso a esses objetos para float, para listas tem a mesma coisa, tá? Então, se eu digitar L ponto, ó, aparece um monte de coisas que a gente pode fazer com listas. Então, eu posso usar append em listas para adicionar elementos, a gente vai discutir isso aqui depois. Eu posso usar o clear, posso usar sort para ordenar a lista, posso usar reverse para reverter a lista. Enfim, tem um monte de propriedades aqui das listas que a gente tem acesso pelo fato de elas serem um objeto, tá? E aí a gente usa essas propriedades a nosso favor para manipular essas listas aí nos nossos programas em Python. É isso que a gente vai discutir no restante da aula, tá? Vamos adiante. Vamos ver uma definição um pouco mais formal, depois a gente passa para a prática, tá? Então, uma lista pode ser vista como uma coleção ordenada de dados e é referida por um único nome de variável, tá? Em algumas outras linguagens de programação, se vocês têm alguma familiaridade com outras linguagens, um conceito muito similar é o conceito de arranjo ou de vetor. Dependendo da linguagem, se implementa arranjos e vetores de forma similar a como a gente implementa aqui listas em Python, tá?
Vamos discutir um pouquinho essa definição. Então, primeiro, uma coleção ordenada de dados. O que significa uma coleção ordenada de dados? Tá? A gente vai diferenciar depois as listas de outras estruturas de dados por esse conceito, né? Então, essa relação de ordem, ela tem a ver com a posição dos elementos na lista e não com o conteúdo da lista em si. Então, por exemplo, se eu tiver uma lista de números inteiros, vamos supor, e eu tenho lá 5 números, sei lá, 2, 7, -1, 13, 4, tá? Esses elementos formam uma lista, existe uma relação de ordem entre eles. Significa, o primeiro elemento está na primeira posição da lista, o segundo elemento está na segunda posição da lista, o último elemento está sempre na última posição da lista. Não importa se um é maior que o outro, né? Se o número negativo está lá no meio da lista, por exemplo, e não está no começo. Isso não é um problema para uma lista. O problema é se existe ordem entre os elementos. Essa ordem ela é dada por um índice. Então tem um índice lá, um elemento na primeira posição da lista está no índice 0 da lista, por exemplo, né? O elemento na última posição da lista está no índice lá, no último índice válido da lista. Então esses elementos eles respeitam essa relação de ordem. Vocês vão ver que depois a gente vai discutir outros tipos de estruturas de dados onde não há relação de ordem entre os elementos. Então eu coloco lá elementos, por exemplo, num conjunto, e aí dentro daquele conjunto lá não existe nenhuma relação de ordem, não existe um elemento, um primeiro elemento e um último elemento do conjunto, por exemplo, tá? Então, no caso das listas, existe sim essa relação de ordem. E essas listas elas têm um nome, certo? Que vai ser um nome de variável, que vai ser o nome que a gente vai usar sempre para referenciar essas listas, tá? Outro detalhe é que, em geral, esses elementos eles estão semanticamente relacionados por algum motivo, né? Existe um porquê de os elementos pertencerem à mesma lista. Então, normalmente a gente faz assim, uma lista de notas, uma lista de nomes, uma lista de números, uma lista de coisas que fazem sentido se colocar juntos no mesmo lugar, na mesma estrutura, né? A gente não faz uma lista, por exemplo, com todas as variáveis do nosso programa, porque né, cada variável tem um sentido diferente, cada variável serve para uma coisa diferente, então a gente não substitui, por exemplo, todas as variáveis que a gente usava antes agora por uma única lista. Não faz sentido criar listas para coisas aonde existe uma relação de semântica que agrupa aquelas coisas de no mesmo conjunto ou numa mesma coleção de dados, tá? Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, para que eu poderia usar listas? Para armazenar os nomes de um time de um campeonato de futebol, por exemplo, né, uma lista de nomes, no caso seria uma lista de strings. Poderia usar para notas de alunos de uma turma, então eu poderia pedir para o usuário lá digitar 20 notas, eu coloco essas 20 notas numa lista com 20 elementos. Poderia pedir para usuários participando de uma pesquisa, como é o nosso exemplo do nosso enunciado, né? Digite uma nota de 1 a 5 para o vídeo lá que você assistiu. Aí os usuários lá vão lá e participam e digitam aquelas notas, eu coloco aquelas notas numa lista. Posso usar valores booleanos em lista? Posso, né? No caso são só 2 valores, verdadeiro e falso, mas poderia fazer assim, eu fiz uma bateria de testes numa simulação com 50 rodadas de teste. E aí eu guardo lá se funcionou ou não funcionou lá o meu método que eu estava simulando, por exemplo, né? Guardo true e false para cada uma das rodadas de simulação. E eu posso também misturar elementos de tipos diferentes em listas. Isso não é a coisa mais comum do mundo, mas também não é proibido. Tá? Então, eu poderia fazer uma lista onde eu tenho o nome dos produtos e os preços daqueles produtos, por exemplo. Posso. Então, por exemplo, lá eu boto lá na lista dizendo que o ovo custa R$ 9,90, que o leite custa R$ 5,80, alguma coisa assim. O que acontece aqui, né? Eu estou relacionando duas coisas diferentes na mesma lista. Então, a semântica do que cada posição da lista contém varia, né? Na primeira posição da lista, por exemplo, eu tenho um nome, na segunda posição eu tenho um preço, na terceira posição eu tenho um nome, depois na quarta posição eu tenho um preço. Então, a semântica fica variando de posição para posição. Isso nem sempre é muito recomendável, tá? A gente pode fazer, proibido não é, mas não é a coisa mais recomendável do mundo, tá? Nem todas as linguagens de programação permitem isso aqui, tá? Python permite. Vamos lá. Bom, como é que eu crio listas, tá? A gente já fez um pouquinho esses exemplos aqui no Idle, vocês podem testar no Idle de vocês aí. Mas para criar uma lista, por exemplo, vazia, eu posso criar a lista dessa forma aqui. Então, defino uma lista L, conteúdo vazio, tá? Então, eu só coloco, abre e fecha colchetes aqui, ele vai criar uma lista sem nenhum elemento, tá? Posso criar uma lista com conteúdo? Posso, por exemplo, né, criar uma lista com as pessoas participando de uma pesquisa, né, a idade das pessoas participando de uma pesquisa. Eu vou lá e digito direto, né, no meu programa e crio uma lista com esse conteúdo. É como inicializar uma variável
com conteúdo. Então, assim como eu faço i igual a 10, né, eu posso fazer idades, que é uma variável do tipo lista, e ela tem todos esses elementos aqui na mesma variável. Tá? O que isso aqui vai fazer? Vai criar uma espécie de um vetor de dados, né, onde eu vou ter vários dados diferentes, então números diferentes efetivamente, armazenados dentro desse vetor. E esse vetor de dados ele é ordenado, como a gente falou, e ele tem índices. Tá? Esses índices aqui no caso, por exemplo, vão de 0 a 7. Então isso aqui é uma lista com 8 elementos. Tá? Cuidado, toda lista começa em 0, toda lista tem exatamente índices que variam de 1 em 1. Então é sempre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o comprimento da lista, tá? Não tem como alterar isso aqui. Isso aqui é o comportamento padrão desse tipo de estrutura de dados. Eu não consigo escolher em qual índice começa, então não consigo escolher qual índice termina, não consigo, por exemplo, remover índices aqui no meio, tá? Sempre vai ter uma quantidade de índices que é exatamente a quantidade de elementos na lista e os índices vão estar sempre organizados dessa forma aqui, tá? No caso dos times de futebol aqui, por exemplo, né? Então eu defino uma lista times e o conteúdo da lista é esse aqui. Então na posição 0 tem o nome Grêmio, na posição 1 tem o nome Inter, na posição 2 tem o nome Flamengo e assim por diante. Então eu posso definir essa lista aqui tranquilamente, certo? Vamos adiante. Para acessar os elementos de uma lista, eu posso usar os índices que são definidos pela própria linguagem. Tá? Então, por exemplo, tá? Assim como eu defino uma variável lá, x igual a 10, e depois eu vou lá e dou um print x, né? Se eu quiser definir uma lista com 10 elementos e imprimir um elemento específico dessa lista, tá? Eu posso fazer alguma coisa desse tipo, né? Eu posso ir lá e dizer, eu quero imprimir, né, dar um print nessa lista de idades na posição 0. Tá? Então eu vou lá e pego só esse elemento aqui, o 25, e imprimo ele na tela. Tá? Podem testar isso aí para ver se funciona. Outra coisa que eu posso fazer é, eu posso usar esses elementos, os números inteiros aqui no caso, numa expressão aritmética qualquer, ou numa expressão lógica, enfim, qualquer tipo de expressão dessas que a gente está acostumado a utilizar, como eu uso variáveis normais, variáveis inteiras normalmente. Então, por exemplo, se eu quiser pegar a idade na posição 0, a idade na posição 1 e a idade na posição 2 e somar as três, posso fazer uma soma dessa forma aqui, como eu faço com variáveis normais. Tá? Divido tudo lá por 3, isso aqui vai dar um resultado que é um número em ponto flutuante, certo? Cuidado aqui, tá? Eu preciso acessar sempre elementos válidos da lista, ou seja, esses índices aqui que eu vou usar são sempre esses índices que estão definidos aqui. Definir uma lista com 8 elementos, eu vou ter que acessar um índice de 0 a 7, certo? Se eu tentar fazer alguma coisa do tipo acessar a lista idades na posição 8, isso aqui vai gerar uma exceção no meu programa. Aqueles erros que aparecem em vermelho, né? Esse tipo de exceção gerado por acesso indevido a índices de lista, né, é esse tipo aqui, ó, list index out of range, é um erro do tipo index error, tá? O que isso aqui significa? Significa que eu estou acessando um índice que está fora do intervalo válido, tá? O intervalo válido aqui, no caso é de 0 a 7, eu tentei acessar o índice na posição 8 que não existe, certo? Detalhe, eu posso usar índices negativos. Isso aqui é uma particularidade aí do Python. A maioria das outras linguagens não tem coisas desse tipo, né? Então, Python permite que eu use índices negativos, só que a semântica é um pouco diferente, tá? Então, os índices positivos começam em 0 e vão da direita para a esquerda para a direita aqui nesse caso no slide, né? Os índices negativos, eles começam em -1 e eles vão no sentido contrário na lista, ou seja, a posição -1 da lista é a última posição, tá? A posição 0 é a primeira, a posição -1 é a última. A posição -2 é a penúltima e assim por diante. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um programa e eu preciso, por algum motivo, pegar o último elemento de uma lista, eu posso acessar idades na posição -1. Ou se eu quiser pegar o penúltimo, posso acessar idades na posição -2. Dar um print ou usar numa expressão aritmética, isso aqui vai funcionar normalmente. Vou pegar um desses elementos aqui e vou usar numa expressão aritmética normalmente. É equivalente a fazer lista na posição 6 ou lista na posição -2, dá no mesmo, tá? Como é que a gente faz para adicionar elementos numa lista? Então, primeiro detalhe importante aqui: listas são estruturas mutáveis, ou seja, eu posso adicionar ao longo do programa novos elementos numa lista. Então, não é porque eu defini essa lista com 8 elementos que ela tem que ir com 8 elementos até o fim, tá? Eu posso definir a lista com 8 elementos, adicionar um nono ou remover um elemento, tá? A gente vai ver como fazer isso daqui a pouco.
Então, como é que eu adiciono elementos na lista? Então, eu vou lá e uso essa operação aqui, que é um método da lista. Então, detalhe, ó, eu estou fazendo o seguinte, idades, que é o nome da lista, ponto. A gente viu isso aqui, né, antes. O que significa colocar um ponto depois de idade? Significa que eu estou usando um método da própria lista para fazer alguma operação, tá? Assim como a gente usou métodos de float, a gente consegue usar métodos de listas também. Então, a lista tem um método que chama append, tá? Append significa adicionar no fim, né? Adicionar no final. Então, eu vou dar um append no número 40, aqui no caso. O que isso aqui vai fazer? Vai transformar essa lista e vai colocar um elemento a mais aqui no fim. Então, ela vai criar um novo índice. Então, antes os meus índices iam de 0 a 7, agora eles vão de 0 a 8, tá? E eu vou botar mais um número aqui no final, o número 40, tá? Eu posso também usar um outro método diferente, que é o método insert. O que o método insert faz? Ele recebe dois argumentos aqui e ele faz a inserção desse argumento aqui, desse valor, nessa posição da lista. Então eu digo qual é o índice que eu quero inserir e qual é o valor que eu quero ver inserido. O que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar, vai chegar na posição 5 da lista aqui, ó, notem, a posição 5 tinha um 27, né? Ele vai pegar na posição 5 e botar um 21 e vai empurrar tudo para frente. Então, o que era a posição 5 antes, que era esse 27, virou a posição 6, o que era a posição 6 virou posição 7, o que era a posição 7 virou 8, o que era 8 virou 9. A lista tem um elemento a mais e todos esses elementos foram deslocados para eu conseguir inserir um elemento aqui no meio. Então, eu consigo, por exemplo, inserir tanto no final quanto no meio da lista, bem tranquilamente com essas operações aqui. O que mais que eu posso fazer com listas? Como elas são mutáveis, eu posso tanto inserir quanto remover. Então, de novo, eu vou lá e uso um método, que é o método pop. Então, eu vou lá e digo assim, idades.pop. Pop significa o quê? Remove um elemento da lista. Qual elemento? O último por padrão. Tá? Então, se eu disser pop, abre e fecha parênteses, e não disser nada aqui dentro, não passar nenhum argumento aqui dentro, o que ele vai fazer? Vai tirar esse cara aqui da lista. Tá? Vai remover esse elemento da lista. A lista vai voltar a ter o tamanho anterior, né? Então como eu removi um elemento, ela voltou a ter um tamanho menor do que tinha antes, né? Então se antes ela tinha índices de 0 a 9, 10 elementos, agora ela tem índices de 0 a 8 e 9 elementos, certo? Esse último elemento aqui deixou de existir, tá? Se eu quiser, posso remover um elemento em uma posição específica. E nesse caso, eu uso o mesmo método, pop, e digo qual é o índice que eu quero remover. Então, eu quero remover aqui ó, o índice 3, por exemplo. Tá? Esse aqui é o elemento que eu vou remover, que é o 21. E aí, essa lista vai passar a ter um elemento a menos. Ó, eu tiro o elemento da posição 3, puxo todo mundo que estava aqui, né, na lista para a esquerda, nesse caso, né? Então eu reduzo o elemento e desloco reduzo de um elemento e desloco todos os outros para as posições adjacentes. Detalhes aqui, tá? O pop, ele retorna o elemento removido, tá? Então por isso que vocês estão vendo assim, ó, eu tenho idades.pop e eu vejo um número aqui embaixo. Esse número 40 aqui é o número que foi retornado. Se eu quiser armazenar esse número, eu posso. Eu não necessariamente preciso armazenar. Poderia armazenar numa variável, por exemplo, tá? Poderia fazer x é igual a idades.pop e aí o x receberia 40. Tá? Aqui no caso eu não estou armazenando nada, estou só removendo o elemento da lista, eu altero a lista, mas não armazeno o elemento que foi removido. Tá? Dá para usar esse elemento retornado aí no restante do programa, por exemplo. Tá? Que mais? Além de fazer modificações na lista, né, inserir e remover elementos, por exemplo, eu posso iterar sobre listas. E aqui a gente vai recuperar um conteúdo aí que a gente viu na aula passada, que é o conteúdo de laços de repetição iterando sobre sequências. Primeiro vamos ver como iterar com while, tá? Que é uma forma menos comum de iterar sobre listas. Como é que eu posso iterar sobre uma lista com while? Ou seja, eu quero percorrer essa lista e acessar cada um desses elementos aqui. Eu posso ter uma lista com 10, com 20, com 30 elementos. Eu quero percorrer ela e, por exemplo, imprimir na tela elemento por elemento. Tá? Poderia fazer alguma coisa do tipo assim, eu faço um while, enquanto essa variável de controle i aqui, que começou em 0, for menor do que um determinado tamanho, já discuto isso aqui, eu vou lá e incremento o i, né, de 1 em 1. O que isso aqui vai fazer? Vai gerar um i que vai de 0 até algum número, incrementando de 1 em 1, que é exatamente os índices dessa lista aqui, né? Vai gerar valores de i que vão ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo, tá?
e aí eu vou lá e acesso a lista de idades na posição I correspondente para mostrar o valor na tela, para usar numa expressão. Se eu quiser, por exemplo, somar todos os elementos de uma lista, enfim, posso usar em expressões aritméticas, posso fazer o que eu quiser com essa variável que está aqui dentro. Eu vou lá e acesso idades na posição I, e isso aqui vai me dar a idade na posição 0, depois na posição 1, depois na posição 2, depois na posição 3, da mesma forma como eu fiz antes com constantes, né? Então, eu posso escrever uma constante numérica aqui, ou posso escrever uma variável inteira também, não tem problema nenhum, e ele vai acessar da mesma forma, tá? O que é esse detalhezinho aqui que eu deixei para discutir depois, tá? Existe uma função embutida do Python, que é essa função len, que é um termo curto aí para length, né, de comprimento. Então, isso aqui retorna o comprimento de um iterável qualquer. Então, pode retornar o comprimento de uma lista, pode retornar um comprimento de um range, pode retornar um comprimento de qualquer iterável que eu quiser usar, tá? Então, eu posso usar essa função len aqui para, né, várias operações com estruturas de dados, tá? Todas elas que forem iteráveis, eu posso usar essa função aqui para receber o comprimento da lista. Então, o que isso aqui vai fazer? Vai fazer um while enquanto o i vai de 0, né, até enquanto o i for menor do que o comprimento dessa lista. Essa lista aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, esse len aqui vai ter o valor 8. Então, isso aqui é equivalente a dizer enquanto i menor do que 8, tá? Adiante. Agora sim, qual é a forma mais comum de se iterar sobre listas? Tá? É usando o comando de repetição for. Tá? Por quê? Porque ele é o comando feito para iterar sobre sequências e listas são um exemplo de sequência. Tá? Como é que a gente faz isso? Qual é a forma do comando for? Né? Então a gente tem lá a mesma lista aqui de idades, por exemplo, a gente escreve for, né, para cada item, né, para cada elemento contido na lista de idades, faça alguma coisa. Tá? Então, o que isso aqui na prática representa? Essa variável aqui, que é a variável item, ela vai receber, dentro desse laço de repetição aqui, todos os valores da lista. E esse laço de repetição, ele vai repetir para cada elemento da lista. Então, se a lista tiver 8 elementos, isso aqui vai repetir esse print 8 vezes, certo? E para cada repetição, esse item aqui vai ter um valor diferente, um valor novo, né? Um outro valor da lista. Então, na primeira repetição vai ser 25, na segunda vai ser 32, na terceira vai ser 19 e assim por diante. E eu não preciso fazer nenhum tipo de controle e nem acesso aos índices da lista. Então, reduz muito a possibilidade de eu errar no controle desse laço de repetição, tá? Porque eu não preciso controlar os índices, quem controla isso é o próprio for, ele vai iterar sobre todos os elementos e ele vai entregar para mim todos os elementos dessa lista. Qual é o único contra aqui de se fazer repetição com for? Vocês vão ver que a gente está dando um print aqui e está dizendo print idade e o item. Então fica assim, idade 25, idade 32, idade 19. Eu não tenho acesso aos índices, eu não sei qual é o índice de cada idade aqui dentro. Tá? Eu sei que isso aqui está em ordem, mas eu não sei qual é, eu não consigo, não tem nenhuma variável que indique qual é o índice específico da lista que eu estou imprimindo. Então, por exemplo, se eu quisesse imprimir aqui a idade na posição tal, que nem eu estava fazendo antes, eu não consigo dessa forma aqui. Tá? Uma terceira forma e mais completa, então, para se iterar sobre listas, seria usando ainda o comando for, mas usando essa função embutida aqui que chama enumerate. Tá? O que essa função faz? Tá? Quando a gente passa para essa função um elemento iterável qualquer, uma sequência qualquer, ele gera uma enumeração a partir dessa sequência. Ou seja, ele vai gerar uma tupla com índice e conteúdo a partir dos dados que foram passados por essa lista. E aí a gente pode separar, então, aqui no for, ó, o i, que seria o índice, e o conteúdo, que seria o item, tá? Então, se isso aqui gera tuplas, aqui desse lado eu coloco tuplas, né, que é esse i, vírgula, item aqui é uma tupla. Então, eu consigo associar cada índice ao seu item, tá? Esses nomes de variáveis aqui dá para usar qualquer nome, tá? Eu estou usando o i aqui para o índice e item para o item, mas poderia ser qualquer outra coisa, tá? Quando eu faço isso aqui, nesse formato, eu tenho, então, dentro da repetição, as duas informações. A informação do item atual da lista que eu estou percorrendo e da posição i aqui, que é a posição desse item na lista. Tá? Então, se a gente fizer esse print aqui, por exemplo, ele vai ficar igual aquele print que a gente usava lá no while, dizendo assim, idade 25 na posição 0, idade 32 na posição 1, e assim por diante. Então, eu tenho as duas coisas nesse laço de repetição aqui,
sem precisar implementar uma repetição à mão, digamos assim, né? Sem precisar implementar a repetição com variável de controle, controlando os índices para não passar do final da lista, coisas do tipo, tá? Então, isso aqui pode ser considerado aí uma forma mais completa para percorrer uma lista com for. Bom, só para fechar então, tá? Se a gente retomasse o nosso enunciado lá, tá? A gente tinha a ideia de fazer um programa, coletar 30 notas de pessoas sobre um vídeo lá que a gente está produzindo. Essas 30 notas de pessoas vão ser lá números inteiros que estão nesse intervalo entre 1 e 5 e a gente quer saber quais dessas notas estão acima da média, tá? A gente já sabe que a gente vai ter que usar uma lista para resolver isso aqui, tá? E a gente só tem que decidir como é que a gente preenche a lista e como encontrar os elementos para imprimir, né? Como é que eu encontro os elementos que estão acima da média para imprimir na tela. Então vamos lá, a primeira coisa é, a gente começa no começo do programa lá, isso aqui é bem comum, né? No começo do programa a gente tem uma lista vazia, porque a gente não tem nenhuma nota ainda, o usuário vai digitar as notas, então a gente não vai escrever um programa com uma quantidade de notas fixas lá numa lista que eu escrevo dentro do código, porque geralmente isso faz parte da interatividade do programa, né? O programa vai ter que ler as 30 notas e o usuário vai ter que digitar elas. Então eu vou começar com uma lista vazia, posso ir inserindo elemento por elemento. Qual é a função para inserir os elementos? A função append, né? E a segunda coisa é, eu vou percorrer a lista com um desses métodos que a gente usa para percorrer, né? E aí, dentro desse laço de repetição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decidir quais elementos estão acima da média e quais estão abaixo da média, por exemplo, né? Ou que são iguais à média, enfim. Então, eu tenho que comparar os elementos, que são os valores da lista, com a média que eu vou calcular. Como é que a gente faz isso? Se vocês quiserem, né, pausar e tentar fazer aí, podem tentar. Eu vou mostrar uma solução pronta, tá? Seria mais ou menos isso aqui, então. Vamos explicar esse programa aqui linha por linha, tá? Então, eu tenho primeiro aqui nessa primeira parte, uma estrutura muito parecida com o que eu tinha antes lá no começo, ou seja, eu tenho uma variável soma aqui que eu vou usar para acumular as notas digitadas pelo usuário. Eu tenho um laço de repetição. Depois eu calculo uma média e imprimo uma média na tela. Então, isso aqui é bem parecido com o que tinha antes, a gente vai discutir as principais diferenças. E aqui embaixo a gente vai fazer a parte de verificar se a nota está acima da média, né, por exemplo. Então tá, vamos lá. Primeira coisa, eu declaro aqui uma lista de notas, que é a lista de notas que começa vazia. Então isso aqui é a principal diferença, que eu começo uma lista, essa lista está vazia no começo do programa. Por que ela está vazia? Porque eu ainda não tenho nenhuma nota, o usuário não digitou nada, certo? Quando é que o usuário vai digitar as notas? Vai ser nesse input aqui, que já tinha antes. Então, eu digito, o usuário digita lá uma nota, eu converto para inteiro, assumo que a nota está no intervalo válido, não fiz nenhum tipo de consistência aqui, até poderia fazer, tá? A variável nota vai conter uma nota digitada pelo usuário apenas. E eu não posso perder essa nota, porque eu preciso dela depois, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha lista de notas e dou um append aqui para adicionar a esta lista a nota digitada pelo usuário aqui. Vamos supor, o usuário na primeira repetição digitou 5. O que vai acontecer? Eu vou dar um append 5 e vou adicionar o número 5 dentro da lista. Na segunda repetição, o usuário digita 3. E aí eu vou lá e dou um append 3 e adiciono a nota 3 na lista. Agora eu tenho 5 e 3. Na terceira repetição, o usuário digita 2. Aí vai ter lá 5, 3 e 2. Né? Então eu vou adicionando com esse append aqui na minha lista cada uma das notas digitadas pelo usuário. Além de fazer isso aqui, eu faço o que eu normalmente fazia antes. Então, eu somo lá a nota nessa soma, tá? Então, isso aqui não é essa linha, né? Essa aqui e essa aqui, a gente já tinha no programa antes. Não são novidade. A novidade é declaração da lista e armazenar cada nota numa lista de notas. Isso aqui é novidade, tá? Como é que eu calculo a média? Da mesma forma que eu já calculava antes. Então, eu tinha uma soma lá, dividido por 30, calculei a média, mostrei a média na tela. Até aqui, sem novidades. O que é a novidade? Além de calcular a média e mostrá-la na tela nesse caso, eu estou dizendo o seguinte, ó, a partir daqui, tem um print, né? Vem as notas acima da média. As notas acima da média são 2 pontos. E aí aqui eu vou imprimir as notas que estão acima da média. Como é que eu vou identificar quais notas estão acima da média, né? Eu tenho que olhar lá dentro daquela lista de notas e verificar quais delas são maiores do que a média. Como é que eu posso fazer isso? Bom, a gente sabe como percorrer uma lista, né? Então, for n, aqui n de nota, por exemplo, né? Uma variável nova que eu inventei agora. Então, n de nota in
notas, que é essa lista de notas aqui, que eu declarei lá no começo, então eu sei que isso aqui é uma lista. O que o N vai receber? O N vai receber cada uma das notas. Então vai receber primeiro 5, depois 3, depois 2, depois 1, depois 4. Então vão ser várias notas, né? Se essa nota aqui, N, é maior do que essa variável média, e aqui é uma comparação de variáveis normal, não tem nada de muito especial, né? Essa nota N é maior do que a média? Sim. Então, imprime N. Se isso for verdade, imprime N. Se não for verdade, não faz nada. Segue adiante, volta para cá, pega o próximo N. Então, eu peguei um N que é muito pequeno lá, menor do que a média, por exemplo. Não imprime. Peguei um N grande, um N maior do que a média. Imprime. Então, é isso aí, tá? É isso que essa função aqui vai fazer. A gente simplesmente compara aqui N com a média e se o N for maior que a média, imprime na tela. Tá? Então é bem simples, né? O uso da variável aqui, depois que a gente sabe como percorrer a lista, é um uso de variável normal para acessar o conteúdo de cada posição da lista e imprimir na tela. E aí, essa é uma solução boa, tá? Para mim parece, tá, uma solução bem adequada para esse tipo de problema aqui que a gente está atacando, tá? Usamos repetição, usamos lista, evitamos, né, ficar repetindo um monte de comandos no programa. Então é uma solução bem organizada aí, me parece, para esse tipo de problema, tá? Para terminar, então, né, só para lembrar algumas coisas, então, por exemplo, tá, coisas importantes de lembrar porque os alunos costumam errar bastante, né? O primeiro índice de uma lista é sempre 0. Não tem como ser diferente, não tem como começar uma lista no 1, né? Então sempre vai ter um elemento na posição 0 da lista. Quando tiver um elemento na lista, esse elemento, né, vai estar a partir da posição 0, certo? Então, se liguem porque às vezes a gente diz coisas como, por exemplo, assim, eu quero acessar o terceiro elemento da lista. O terceiro elemento da lista é o elemento na posição 2, né? Eu tenho uma lista com 10 elementos. O último elemento válido, ou o último índice válido, é o índice 9, por exemplo. Então, esse tipo de coisa costuma confundir a cabeça, assim, tá? É assim, não tem como mudar, tá? Faz parte da vida programar com elementos, né, com índices que começam em 0. Acessar índices inexistentes em listas gera um erro do tipo index error, então isso é uma coisa que a gente até pode controlar com try except, por exemplo, se vocês acharem necessário ou quiserem implementar um programa onde a lógica controla erros de acesso aos índices, por exemplo, se o usuário tiver que digitar um índice que ele quer acessar da lista, né? Pode ser que o usuário digite um índice inválido e aí a gente pode controlar esses erros com try except tranquilamente. Os índices são sempre inteiros e consecutivos, então começa em 0, é sempre inteiro e sempre consecutivo. Uma coisa comum também é, a gente às vezes quer gerar os índices das listas a partir de uma operação aritmética qualquer. Se essa operação aritmética gerar um número em ponto flutuante, mesmo que seja 3.0, por exemplo, não pode acessar um elemento de uma lista usando um índice em ponto flutuante, tá? O índice tem que ser sempre inteiro, tá? E por fim, só para terminar, tá? Não tem como declarar uma lista só com índices pares, só com valores reais ou com texto como índice, tá? Tem outros tipos de estruturas de dados que permitem esse tipo de coisa. Lista não permite. A gente tem que sempre declarar listas com índices inteiros consecutivos começando em 0, tá? Bom, pessoal, era o que tínhamos de conteúdo para hoje, bastante coisa nova, né? Uma aula inteira sobre uso de listas aí como o primeiro exemplo de estruturas de dados que a gente está vendo nessa disciplina. A gente vai discutir um pouco melhor outros métodos para manipulação de listas, tá? Numa próxima aula. E vamos discutir também na sequência aí nas próximas semanas outros tipos de estruturas de dados, certo? Ficamos por aqui, até a próxima aula.